Os jogos Talking Tom é uma grande alternativa para aquelas pessoas que já enjoaram de cuidar do Paul ou então querem cuidar de um novo bichinho virtual com muito mais interações. Só que existe duas variações do Tom, o Talking Tom e a Talking Angela. E o problema é que muitas pessoas se encontram ao tentar ver qual desses dois ele pode jogar, é saber qual é o melhor, qual é o jogo que tem mais interações, qual é o jogo que tem mais minigames para jogar e qual jogo é o melhor para você que quer cuidar de um bichinho virtual. Nessa comparação eu vou responder todas essas perguntas e eu vou mostrar qual é o melhor comparando o Talking Tom 2 e a Talking Angela 2 também. Então não se esqueça de se inscrever e deixar um likezão aí para me ajudar, porque esse vídeo dá muito trabalho, principalmente porque eu vou falar de todos os mínimos detalhes desses dois jogos. E sem mais enrolação, vamos lá começar. E só para deixar claro que os dois jogos eles foram feitos pela mesma produtora, a Outfit 7 Limited, então a gente vai ver nessa comparação muitas coisas semelhantes um jogo com o outro. Tem algumas coisas que vocês vão até achar que os dois jogos são praticamente a mesma coisa, mas galera, eu vou garantir para vocês que não é a mesma coisa e tem muita coisa diferente de um jogo pro outro. Mas entre esses dois jogos, o que saiu primeiro com certeza foi meu Talking Tom 2 e ele foi lançado em 6 de novembro de 2018. Já a Angela ela foi lançada em 13 de julho de 2021, praticamente sendo 3 anos de diferença de um jogo para o outro. E uma das grandes diferenças que a gente pode ver de um jogo para o outro, assim quando a gente loga nele, é que a gente pode perceber que o Tom é o único jogo entre esses dois que ele começa nascendo pequeno. O Tom ele começa pequeno e quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai passando o tempo jogando o jogo e ganhando XP, o nosso Tom ele vai crescendo até atingir uma idade adulta. Já com a Angela o caso é bem diferente, porque desde o seu primeiro nível ela já praticamente começa adulta e ela permanece assim o tempo todo. E isso é muito estranho, já que no seu primeiro jogo, Talking Angela, ela praticamente começava pequenininha assim como o Tom e ela iria crescendo conforme o nível que ela iria subindo. Eu chuto que os desenvolvedores tiraram essa opção da Angela começar a bebezinha porque talvez os fãs não gostem tanto desse formato da Angela. Talvez os fãs preferissem a Angela adulta, ou então eu chuto que seria melhor personalizar a Angela se ela fosse adulta ao invés de uma criança. E como sempre nesse quadro, eu sempre comparo os gráficos dos jogos. Não que isso importe muito, mas tem gente que liga muito para isso. E sobre o Tom e a Angela, não tem muita diferença com o gráfico não. Eu digo que é praticamente o mesmo. Mesmo a Angela sendo lançado 3 anos depois que o Tom, os desenvolvedores resolveram não mudar tanto os gráficos assim. Talvez para não pesar tanto no dispositivo, ou talvez para o pessoal não precisar ter esse motivo para escolher a Angela ao invés do Tom. Mas agora vamos começar a comparar uma das coisas que os dois jogos mais têm, que são as interações com os gatos. E para isso eu vou percorrer cada sala, um de cada vez, para eu conseguir comparar de uma forma que vocês não se percam. E vamos começar com a Angela, onde o primeiro quarto dela é praticamente o quarto dela de dormir. E o Tom, esse é como se fosse uma sala de jogos onde a gente tem mais interações com ele. Com a Angela, do lado esquerdo dela, a gente já pode ver uma das primeiras interações, que é um quadro onde a gente mesmo pode pintar a figura que está nele e deixar ali sendo exibido. No Tom, a gente não tem essa interação nesse quarto, mas a gente tem um baú onde a gente pode achar dentro dele várias e várias interações de jogozinhos. E nesse baú a gente pode jogar basquete com o Tom, a gente pode pular na cama elástica, a gente também pode fazer boxe com o Tom, e tudo isso a gente pode interagir só tocando na tela. Podemos fazer até o Tom tocar uma bateria se a gente quiser. E só para finalizar com a Angela, a gente, além de conseguir dormir nesse quarto com a cama que tem ali no canto, a gente também tem acesso a um álbum de figurinhas que a gente pode conseguir completando ele com as viagens que a gente pode fazer com ela. Eu sei, eu não esqueci dos mini jogos que tem tanto no quarto da Angela como do Tom, porque eu vou falar deles mais tarde. E já na cozinha, eu provavelmente vou passar bem rápido, tanto no Tom quanto da Angela, porque a cozinha nesses dois jogos são bem parecidas, não de aparência, mas sim de funções, porque nas duas cozinhas nós temos uma geladeira, onde a gente pode conseguir comprar mais comida para dar pro Tom e a Angela, e uma das coisas que é novidade praticamente nesses dois jogos é com certeza
tipo liquidificador, porque com essa ferramenta a gente pode conseguir juntar duas comidas completamente diferentes para fazer bebidas únicas no jogo, e cada bebida a gente tem uma animação bem diferente para cada personagem. Possa ser que apareça bebidas aí que sejam ardentes, possa ser que apareça bebidas perfeitas, várias e várias bebidas que vale a pena muito você ficar fazendo para ver qual vai sair de diferente na próxima. Já no banheiro é outro cômodo aí que é bem parecido um com o outro, só que tem um jogo que tem uma interação a mais no banheiro. Tanto no Tom quanto na Angela a gente tem uma privada para os dois fazerem suas necessidades, a gente também tem uma banheira para conseguir dar banho e limpar os dois, e tem praticamente a mesma coisa, como chuveiro e também uns sabões diferentes que a gente pode conseguir no jogo, e também a gente tem um armário de medicamentos, mas só que tem uma diferença desse em um jogo para o outro, que o Tom ele tem muito mais medicamentos que a Angela, sendo no total de 6, enquanto a Angela só tem 4 medicamentos diferentes. Mas para compensar a quantidade de medicamentos que tem no armário da Angela, a gente tem uma nova interação com a Angela, que é a interação de conseguir escovar os dentes dela. Sim, mano, a gente pode ir na pia para escovar o dente da Angela, mas só que mesmo assim, mesmo indo escovar o dente dela, a gente não tem muita interação de escova, fio dental. A única interação que a gente tem é meio uma escova elétrica que a gente pode usar para limpar os dentezinhos dela. Eu sei que é pouca, mas pelo menos é uma nova interação que é exclusiva da Angela. E passando para o próximo quarto, nós temos o quarto do Tom e o armário da Angela, o closet, como vocês quiserem chamar. E já para começar, no quarto do Tom a gente tem aquele mesmo quadro que nós mesmos podemos pintar, que a gente tem também na Angela, só que a única diferença desses dois quadros é os desenhos, mas também os desenhos aí vai de gosto pessoal de cada um, porque realmente a interação que a gente tem nos dois jogos é a mesma. Já na Angela a gente tem um item novo para interagir com a nossa própria gatinha, que é uma escova, que serve para a gente escovar os pelos da Angela. Possa ser que em um dia lindo e maravilhoso de sol, você abra a sua Angela e ela está toda descabelada com os seus pelos. E essa escova serve para a gente arrumar os pelos. E quando a gente consegue arrumar esses pelos com essa escova, aparece no lugar da escova um ventilador, onde se a gente quiser a gente pode ligar ele para bagunçar os pelos dela de novo e depois disso arrumar mais uma vez. E já com o Tom, as únicas interações que sobraram nesse quarto é a cama dele para ele dormir, é óbvio, e também o armário para ele trocar de roupa. Mas bora segurar o armário porque vamos falar da Angela para a gente conseguir falar do armário dos dois. E como a grande e última interação que a gente tem com a Angela, a gente tem o espelho de maquiagem, que é uma interação que já existia no primeiro jogo e muitos gostaram, por isso que essa interação está de volta, só que aprimorada. A gente pode fazer várias e várias maquiagens na nossa Angela e quando a gente sai do jogo a maquiagem ela sai, mas dá para a gente trocar a hora que quiser, a gente pode editar assim como editava no primeiro jogo. E também uma nova interação de maquiagem que eu achei que é meio que umas figurinhas assim que a gente pode colocar no rosto dela. Isso é muito interessante e parece bastante aquelas fantasias de carnaval que as mulheres colocam, velho, de adesivos e tal no rosto. E já dentro do armário do Tom e da Angela a gente tem algumas diferenças e algumas semelhanças que a gente tem nos dois. E para começar, a única diferença que a gente tem da Angela para o Tom em peças de roupa é que com a Angela a gente tem uma seção de acessórios onde a gente pode colocar na nossa gatinha relógios, colares e brincos também. E sem falar que a Angela tem uma seção de vestidos onde a gente pode pegar já combinações de roupas prontas. Já com o Tom a gente não tem essas opções de personalizar o nosso Tom, mas a gente tem uma novidade que é meio que um fantoche, mano, pra gente escolher colocar na mão dele. Eu achei isso muito estranho, eu não achei o local onde interage com esse fantoche. E aí pessoal, Zero Games editor aqui. Cara, eu editando o vídeo descobri que a interação que a gente pode ter com o fantoche é que quando a gente fala e o Tom repete o que a gente tá falando, cada fantoche sai uma voz diferente. Tem alguns que saem a voz mais grossa, tem outros que saem a voz de robô. Então cara, eu gostei muito da interação do fantoche e na hora que eu tava gravando o vídeo eu não sabia disso, então eu tô falando agora. E também para finalizar com o Tom, a gente tem meio que uma competição de moda, onde a gente depois de acabar o nosso visual, a gente pode colocar o Tom para competir com outro Tom de outro jogador. E quem ganhar nessa competição ganha uma quantidade legal de dinheiro. E como última sala que a gente tem nos dois, eu meio que chamo essa de uma sala bônus assim, mano. Eu não sei como eu posso chamar essa sala, é como se fosse o quintal do Tom e para a Angela é como se fosse o acesso dela para a cidade dela. E nos dois jogos a gente tem uma opção de viajar. No Tom a gente tem um aviãozinho e com a Angela a gente meio que tem um bondezinho que consegue viajar para outros locais no jogo. No Tom
Então, a gente tem um avião onde a gente tem que carregar com alguns pontos assim de avião para a gente conseguir viajar por algumas ilhas que existem no jogo. E nessas ilhas a gente consegue pegar caixas para conseguir desbloquear novas coisas no armário do Tom, ou então ganhar dinheiro mesmo. Já com a Angela, a gente consegue entrar no bondezinho dela, onde se a gente entrar nesse bondezinho dela, a gente tem 3 opções de países para a gente viajar. E cada país que a gente pode escolher são países aleatórios que vão mudar conforme o tempo passa. A gente escolhe um país e quando a gente for lá vai aparecer uma animaçãozinha da Angela fazendo compras, visitando a cidade, e a gente pode conseguir moedas, roupas e várias decorações para a gente colocar na nossa casa. No Tom a gente tem cartinhas para a gente conseguir colecionar, e no momento que eu tô gravando esse vídeo apareceu um evento de mágica aqui nessa sala, onde a gente pode fazer algumas mágicas com o Tom para conseguir pontos de aviação para viajar. Já na cidade da Angela a gente tem 4 ambientes diferentes que a gente pode visitar. Temos um de bônus aí que é meio que como se fosse um cinema, mas só que esse cinema é para a gente conseguir ver vídeos do canal do Talking Tom no YouTube. Mas na cidade da Angela a gente tem a loja de doces, que a gente consegue fazer vários e vários doces diferentes, bem interativo mesmo, a gente mesmo que consegue cozinhar, fazer, a gente pode fazer bolo, cupcakes, vários doces diferentes que a gente pode fazer e colocar para a própria Angela comer para ver se ela gostou ou não. A gente também tem uma loja de música onde a gente pode tocar vários instrumentos diferentes e a gente pode desbloquear novos instrumentos com os anúncios que a gente pode assistir no jogo. A gente também tem na cidade da Angela um templo de artes marciais onde a gente pode treinar algumas artes marciais com a nossa gatinha. É muito legal, muito interativo mesmo. A gente corta meio que bambus assim, fazendo golpes com a gatinha. E para finalizar, a gente tem uma discoteca onde a gente pode dançar com a Angela. A gente escolhe a música, escolhe como é que essa música vai ser tocada e a gente pode dançar com a Angela apenas tocando e fazendo movimentos com a tela, e é muito legal, muito interativo mesmo. Eu gostei muito dessa sessão no jogo. E para finalizar com o Tom, a gente tem a sessão dos petzinhos. A gente tem um total de 5 pets para a gente escolher, totalmente gratuito, e também a gente tem algumas interações exclusivas com o pet. Sim, mano, a gente pode andar de jetpack com ele, a gente pode cortar o cabelo do pet e também podemos brincar de jogo da memória com ele e também jogar um estilingue para tentar acertar o alvo para fazer ele cair na piscina. Mas uma coisa muito importante para se comparar é com certeza os minigames dos dois jogos. Galera, eu já vou começando a falar que do primeiro jogo para esse segundo, a gente teve muitas mudanças. A quantidade de minigames foram diminuindo bastante e no Tom 2 a gente tem um total de 9 minigames para a gente jogar dentro do jogo. Já na Angela a gente tem um total de 7. Eu não faço ideia se é porque a Angela ela foi lançada depois do Tom, por isso que ela tem menos minigames, mas eu espero que futuramente a Angela ou o Tom lance mais jogos para eles ficarem com a mesma quantidade de jogos que existia no primeiro jogo do Tom. Mas eu posso garantir para vocês que cada jogo que tem no Tom tem muita qualidade, e a qualidade pode muitas das vezes vencer na quantidade. Mas eu não vou falar de cada um dos minigames, que eu posso deixar vocês se decidirem, mas eu vou falar de um específico que mudou bastante, que é o jogo do rastro espacial. Mano, esse jogo vocês vão ver muitas semelhanças com o Slitherio, mano, e provavelmente eles se inspiraram ou copiaram, não sei como vocês quiserem chamar, né? Ele é bem parecido mesmo com o Slitherio e pode ser uma boa opção para você se divertir, sem falar que ele é online, viu, cara? Que é uma baita novidade nesses jogos aí do Tom. Já na Angela a gente tem 7 minigames, alguns jogos a menos que o Tom, mas na qualidade a Angela vence também. Eu não vou falar de todos, mas eu vou falar de um específico que eu achei uma baita sacanagem, mano, que é o Corta e Bate, mano, que é um jogo bem parecido mesmo com o Fruit Ninja, cara. O petzinho ele começa a jogar algumas comidas para cima e o nosso objetivo é cortar para conseguir fazer assim uma salada assim de fruta no liquidificador para o nosso bichinho comer, né? E sobre as atualizações nos dois jogos, esse é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a galera só quer conteúdo cada vez mais rápido. E sobre as atualizações, vocês não precisam se preocupar, porque nos dois jogos eles estão sempre atualizando, sempre vindo aí as épocas de comemoração como Natal, Halloween, sempre o jogo atualiza e adicionando sempre novidades semanais para os jogadores. Mas pessoal, se vocês me perguntarem
comentarem qual jogo eu achei melhor. Cara, com certeza eu gostei muito mais da Ângela, porque a Ângela, ela tem muito mais interações com a própria gatazinha que a gente tem com o Tom. A gente tem interações como na parte lá de escovar o dente dela, no banheiro e também colocar a maquiagem, mas o Tom com certeza ele ganha na quantidade de minigames, porque o Tom ele tem muito mais minigames que a Ângela e ainda ele tem de bônus, mano, esse minigame online aí, que é meio que o Slitério do Tom, né, cara? Com certeza dá de 1-0 na Ângela. Mas, cara, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários qual jogo vocês acham melhor e qual vocês preferem, Talking Tom 2 ou Talking Ângela 2. Deixa aí nos comentários, beleza? Que eu sempre leio e respondo o máximo que eu puder, beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E valeu, falou e fui!